Olá, pessoal! Desejo que vocês estejam bem. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como se preparar para uma entrevista. Importante você saber que o preparo para uma entrevista acontece antes de você se candidatar a esse processo, durante e depois. Então é um processo contínuo, é um processo longo e que tem etapas que diz respeito a você, que tem interesse na vaga, e tem etapas que diz respeito à empresa que você está buscando conectar. Então, esse vídeo eu vou falar sobre as etapas que dizem respeito a você. O que é que você pode fazer para ser bem sucedido num processo seletivo. Combinado? Fica aqui comigo e vai anotando as dicas aí para você ser bem sucedido, para você conseguir o tão sonhado sim, passou, tá bom? Vamos lá. O que você precisa fazer antes da entrevista? Primeira coisa, primeiro passo, atualizar o teu currículo de acordo com aquilo que a vaga está pedindo. Vamos imaginar que você está se candidatando para uma vaga de vendedor e você já teve experiências anteriores como vendedor. Então você vai atualizar o teu currículo trazendo as experiências de vendedor que você teve. Quais empresas, quanto tempo, o que é que você fazia dentro das atividades de vendedor. Então, atualizar o seu currículo de acordo com a vaga, de acordo com a vaga que você tem interesse, é importante para dar match, né? Para dar conexão entre você e a área que você quer trabalhar ou a empresa que você quer trabalhar. Faz esse movimento de atualizar o seu currículo antes de se inscrever no processo. Isso mesmo, antes. Por quê? Se você se inscreve com um currículo que não tem relação com a vaga que está pleiteando, você não vai ser selecionado, né? Então, o selecionador vai olhar o teu currículo e falar, não tem experiência na área que eu estou buscando, não é o meu perfil, não é o perfil que eu tô interessada, tá bom? Então, a primeira coisa é atualizar, fazer as devidas conferências, ver o que a vaga tá pedindo, que você tem, aí é importante, uma dica que você tem que ter os requisitos que a vaga tá pedindo, tá? Também não vai se inscrever se você não atende nenhum dos requisitos, tá pedindo inglês e você não tem. Não se inscreva, né? Então, você vai perder seu tempo e fazer o selecionador perder o tempo dele também. Então, se inscreva. Faça o ajuste conforme necessário, de acordo com a tua expertise e de acordo com aquilo que a vaga está pedindo. Combinado? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pesquise informações sobre a empresa que você está interessado, né? A empresa que você mandou o teu currículo, vamos imaginar que você tem os requisitos, você se inscreveu, atualizou, mandou. E agora? Agora pesquisa sobre a empresa. O que essa empresa faz, onde ela fica, quais as unidades que ela tem, qual a atuação dessa empresa, qual a missão, visão, os valores, pesquisa tudo sobre a empresa, tudo que você conseguir sobre essa empresa para você ter o máximo de preparo que for possível. Outra dica que eu dou, é uma coisa que eu tenho feito recentemente, é pesquise sobre essa empresa no Glassdoor, né? Glassdoor é uma página em que a gente consegue fazer comparativos salariais por cargo, por região, mas também é uma página que os colaboradores da empresa avaliam essa empresa. Avalia se essa empresa é boa, empresa para trabalhar, se é uma empresa que reconhece o colaborador, os benefícios que essa empresa oferece. Então é um site que nós avaliamos as empresas. Então é bem interessante você olhar lá o que o Glassdoor, né, o que os colaboradores que são dessa empresa já foram, fala sobre ela, para ver se é uma empresa que você gostaria realmente de trabalhar. De repente você, pesquisando lá, descobre que a empresa é muito melhor do que você pensou, ou que nem tanto assim, que a empresa não é do jeito que você pensou. Então é legal você olhar lá, olhar a classificação, tem notas, né? Então tem uma classificação que as empresas recebem lá pelo Glassdoor, é bem legal. Outra coisa que eu faço, que eu acho que você deveria colocar também como uma prática sua, é... Você já viu a descrição da vaga, já viu o que ela tá pedindo de experiência. É bom você refletir e anotando, né, os projetos que você cuidou, os projetos que você tocou, que tem relação com o que essa vaga está pedindo. Por quê? Muito provavelmente o selecionador vai te perguntar sobre isso. Então é legal você ter anotado, mapeado e ter isso bem fresco na memória para no dia da entrevista, se você for chamado para a entrevista, você ter os projetos bem claros na sua cabeça e você conseguir falar sobre esses projetos para ter assertividade na entrevista. É muito importante você ensaiar antes, né? Então vamos imaginar que você recebeu um e-mail ou recebeu uma ligação pedindo agendamento da entrevista, você agendou a entrevista, antes do dia você vai ensaiar. E ensaiar como? Ensaiar respondendo as principais perguntas que os selecionadores fazem, respondendo as principais perguntas que a gente acaba recebendo quando participa de um processo. Então eu vou dar 3 exemplos de perguntas que você pode anotar e pode ensaiar antes de ser chamado.
Primeiro exemplo de pergunta é: me conte quem você é e sobre a sua jornada de formação e a sua jornada profissional. Então aqui você vai ensaiar para contar o que você cursou, quais cursos, quais formações, quais suas experiências profissionais, em quais empresas, por quanto tempo, o que você fazia lá. Tudo isso que você vai responder que tem a relação com a vaga, tá? Não é legal você falar de coisas que estão muito fora daquilo que a vaga está pedindo. Então sempre pense na vaga que você está pleiteando. Então, falar da sua formação, falar da sua jornada, falar sobre quem você é, tá bom? A segunda pergunta que geralmente a gente precisa responder numa entrevista é: se eu falasse com o teu último líder e com a tua última equipe, o que eles diriam sobre você? É importante você ter essa resposta, porque provavelmente, dependendo do cargo que você está pleiteando, as pessoas querem saber qual é a reputação que você tem. Qual imagem você deixou pelo último lugar em que você passou ou pelos últimos lugares em que você passou. Então, também sai sobre isso. O que as pessoas falam de você. Se for o teu primeiro emprego, vamos imaginar que é uma entrevista de primeiro emprego, você pode falar: olha, eu não tenho experiência anterior, mas eu tenho trabalhos que eu fiz em grupos, eu tenho a minha família, minha mãe geralmente fala isso sobre mim, meu pai, meus avós, enfim. Se você não tiver experiência profissional, fale de projetos, fale de grupos de trabalho de faculdade ou da escola que você fez. Isso também vai te ajudar a gente identificar, o selecionador identificar qual é o teu perfil, né? Como é que você funciona quando em grupo. Outra pergunta que é importante você ensaiar é aquela assim: qual é a sua maior fortaleza e em que você acredita que pode melhorar? Essa pergunta, geralmente você vai ouvir mais ou menos assim: qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco? É a mesma coisa, tá bom? Então pensar numa coisa em que você é referência e pensar numa coisa que você poderia melhorar e precisa melhorar. E por favor, saia do clichê de eu sou perfeccionista, quero tudo perfeito. Saia do clichê, todo mundo responde isso e eu tenho certeza que a pessoa é muito mais que isso, né? Então pensa sobre você, que você é, as suas características, com bastante transparência. É importante você trazer essa transparência no processo, tá bom? Isso antes da entrevista. Muito bem. Chegou o dia da entrevista, você se preparou, você ensaiou, tá com o currículo, tá com os seus projetos bem na memória, tá prontinho para a entrevista. O que você vai fazer durante a entrevista? É importante você pensar em 2 cenários. O cenário 1 é uma entrevista presencial, que você vai lá na empresa. O cenário número 2 é uma entrevista online, em que você faz via ferramenta Google, Meet, Zoom e qualquer uma outra ferramenta que tenha por aí no mercado. Se for presencial, o que é importante você se programar para fazer? Conhecer o espaço, o lugar onde você vai com antecedência. Para quê? Para não atrasar. Faz pesquisa de rota, vê como é que você vai. É indicado que você chegue pelo menos com 15 minutos de antecedência no local, no endereço onde essa entrevista vai acontecer. E é muito importante você se lembrar de ir com uma roupa adequada. O que seria uma roupa adequada, eu vou te dizer, para as mulheres? Uma roupa sem transparência, sem decote, sem excessos. Uma roupa neutra. Para os homens, uma roupa um pouco mais formal, uma camisa, por exemplo, uma calça, um sapato mais formal. Então pensa assim: eu vou vestir uma roupa que esteja adequada com a posição que eu tô pleiteando, que seja adequada para um ambiente corporativo, para uma empresa. Então, toma cuidado, por exemplo, para os homens, roupas de camiseta de time, camiseta é muito informal. Então toma cuidado, você sempre vai se vestir conforme a vaga que você está pleiteando, conforme a empresa para a qual você está pleiteando essa posição, tá bom? Então no presencial, tome cuidado, organize o teu horário, organize a sua aparência para você estar adequado para o ambiente. Se a entrevista for online, o cuidado da vestimenta é o mesmo, então se prepare como se você fosse para uma entrevista presencial. Então preparar como? Roupa adequada, cabelo, cuidados pessoais, no caso de mulheres, maquiagem leve, etc. Então, o cuidado de uma entrevista online na parte de aparência é o mesmo do cuidado da parte presencial, tá bom? Então, se ajuste. Outro cuidado com relação ao horário. Então, é importante você se conectar de 5 a 10 minutos antes
da entrevista, porque às vezes a sua internet pode ter algum problema de conexão, você pode ter algum problema que pode impactar a sua entrada, então entra antes para você não se conectar atrasado, porque não é bem visto atrasar sem, né, uma entrevista online, nem presencial. Na verdade, não é bem visto atrasar entrevista nenhuma, só se você tiver um motivo de força maior que justifique, tá bom? Muito importante para as entrevistas online você procurar um ambiente adequado para fazer essa entrevista, né? O que seria um ambiente adequado? Um ambiente silencioso, bem iluminado, um ambiente com fundo neutro, um ambiente em que você possa falar sem ser interrompido, né? Então você pode se preparar pensando sempre nesse contexto em que você possa falar livremente, sem ser constrangido e sem ser interrompido, tá bom? Tem muitas ferramentas que permitem que a gente coloque fundo de tela. Se a ferramenta permitir, você coloca fundo de tela, mas não conte com isso, às vezes não permite, porque a gente entra como convidado, então às vezes a gente não tem essa possibilidade, então você vai para um fundo neutro, um fundo branco, ou um fundo em que não tenha nada, nem ninguém passando para interromper nem a sua atenção, nem a atenção do selecionador. É importante você responder todas as perguntas que vão te fazer com clareza, com objetividade. É importante que você se lembre de citar os projetos que você cuidou, que tem relação com essa vaga. É importante que você tenha bastante clareza e relacione as experiências anteriores que você teve com o que a vaga está te pedindo nesse momento, né? Isso vai ajudar você a estar mais aderente com essa vaga que você está pleiteando. É muito importante você, além de responder todas as perguntas que o selecionador vai te fazer, você também fazer perguntas, porque isso mostra interesse, isso mostra que você quer fazer parte desse time. Então, os tipos de perguntas que eu indico você fazer antes de encerrar a entrevista, por exemplo, seria assim: qual é o principal desafio dessa posição? Vamos imaginar que no decorrer da entrevista não ficou claro para você, o selecionador não entrou nessa pauta. Você deve perguntar para ele: olha, qual é o principal desafio dessa posição, dessa vaga? Essa é uma pergunta que você pode fazer. A segunda pergunta que você pode fazer é: quais são as próximas etapas desse processo seletivo? O que vem depois? Então eu fiz uma entrevista agora, o que vem depois? É importante até para você saber: poxa, vai ter um teste, vai ter entrevista com o gestor da área, vai ter uma dinâmica, vai ter um teste, enfim, é importante você saber quais são as próximas etapas, até para você se preparar, né? E uma outra pergunta que eu geralmente gosto de fazer, e eu acho que você pode fazer também, é: quando será o início da pessoa que for escolhida para essa vaga? Por quê? Para você se preparar, para você se organizar, para você preparar documentação e enfim. Então é importante você também ter bem claro, bem alinhado quando vai ser o início. Vamos imaginar que você está pleiteando um reposicionamento, mas você já está numa empresa. Então é legal você ter esses alinhamentos. Por quê? Para você não deixar a tua empresa atual na mão, né? Não é bem quisto você, por exemplo, estou trabalhando e estou vendo outro processo. Não é bem quisto que eu saia sem um tempo mínimo de passar as demandas, de compartilhar as coisas que eu faço para quem vai me substituir. Então é importante, antes de você já sair, de se desligar da empresa atual para conseguir uma nova vaga, você deixar tudo corretinho, tudo alinhado, alguém que vai ficar no teu lugar sabendo das coisas dos projetos que você estava tocando. Então é bem importante você ter esses cuidados, né? Não vai de qualquer jeito, organiza a sua saída e organiza a sua entrada num ambiente novo para ser bem sucedido. Isso durante a entrevista. Depois da entrevista, o que é importante você alinhar com o entrevistador? Olha, em quanto tempo eu vou ter retorno sobre esta etapa? Em quanto tempo eu vou ter retorno, se eu avancei ou não? A pessoa vai te dizer um prazo. Assim que der este prazo, se você não tiver retorno, se você não receber nenhuma mensagem, que aí seria o depois da entrevista, é importante você fazer contato com a selecionadora por e-mail ou pela forma com que ela fez contato contigo, dizendo: olá, né, tô fazendo contato para saber como está o andamento do processo. E aí você vai se posicionando, vai perguntando, porque isso passa uma ideia de que você está interessado e comprometido com a vaga. Então, tem etapas antes, durante e depois do processo de entrevista, e é muito importante você mostrar esse interesse. Então, eu espero que esse vídeo te ajude a ter entrevistas mais bem-sucedidas e que esse vídeo possa colaborar com o seu desempenho, com o seu desenvolvimento, tá bom? Fique bem, se cuida e até breve!